Fala aí pessoal, aqui é o JP e a gente vai fazer exercícios agora da apostila Eleva para o segundo ano de Química 1, apostila 3, capítulo 12, que trata das funções amina e amida, ok? Vamos lá, primeiro exercício contextualizado número 9, que diz o seguinte: o acebutolol pertence a uma classe de fármacos utilizada no tratamento da hipertensão. Estão presentes na estrutura do acebutolol as seguintes funções. Então, esse aqui é um exercício básico de química orgânica. Ele te dá uma estrutura nova, que talvez você nunca tenha visto, e pede que você identifique as funções. Vamos começar aqui, ó. Primeira função. Temos aqui, ó, um C-O ligado a um nitrogênio. Isso daqui a gente viu nesse módulo, que é a função amida. Próxima função. Tenho aqui um C-O entre carbonos. Ó, carbono, cuidado aqui, carbono. C-O entre carbonos, função cetona. Próxima função, temos aqui um oxigênio entre carbonos, função éter. Outra função, OH ligado em um carbono saturado, ou seja, carbono que faz apenas ligações simples, função álcool. E por fim, temos aqui um nitrogênio fazendo 3 ligações simples aqui e nada é diferente próximo a ele, tirando hidrogênio e carbono. Isso aqui é a função amina. Assim, as funções que estão presentes nesse composto estão aqui, ó, a alternativa E, amida, cetona, éter, álcool e amina. Vamos lá agora. Exercício número 10. Um conjunto de aminas foi analisado, gerando os seguintes resultados. Então, ele deu aqui, ó, amina A, B e C e os pontos de ebulição. O que eu vou fazer? Analisando aqui essa tabela, eu sei que a temperatura de ebulição de B é maior que a de A, que é maior que a de C, ok? Temos aqui os 3 valores. Vou guardar essa informação porque ela é importante. Continuando aqui agora o exercício. Relacionando os dados às propriedades físicas das aminas, é correto afirmar que as aminas A, B e C são respectivamente. Então, olha só, primeira coisa, vou retomar a informação que eu peguei da tabela, ter a temperatura de B maior que a de A, maior que a de C, e vamos lembrar aqui o negócio da nossa aula de aminas, né? Então, lá eu expliquei para vocês que eu posso prever o comportamento, né, a temperatura de ebulição, porque se eu pego aminas do mesmo tamanho, que é o que a gente vai ter aqui, né, a mesma massa molar, eu posso perceber que a amina primária tem um ponto de ebulição maior que a secundária, que tem um ponto de ebulição maior que a terciária, ok? Nessa ordem aqui. Se eu analiso as alternativas, eu percebo que ele me dá apenas 3 variedades. Ele me dá as fórmulas da etilmetilamina, trimetilamina e propilamina. Em todas aqui, só trocando a ordem desses 3 compostos. Então, eu vou desenhar os 3 e a gente vai analisar essas estruturas. Tá aqui, ó. Primeira estrutura, vamos ver que eu desenhei aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma amina e eu tenho nessa amina um radical etil e um radical metil. Tenho aqui a minha etilmetilamina, tá certo? Próxima estrutura que eu vou desenhar aqui, ó, tá aqui, ó, minha função amina, certo? Aqui na ponta. E nessa amina eu tenho ligado 3 carbonos em sequência. Eu tenho aqui um propil, então essa é a propilamina. E por fim, o último, eu tenho novamente a minha amina, e aqui eu tenho ligado nela 3 radicais iguais. São 3 radicais metil. Então essa é a trimetilamina. Vamos lembrar, olha só. Esse primeiro composto aqui, ó, o que ele tem? Ele, das 3 ligações do nitrogênio, eu substituí 2 por carbonos. Como eu substituí 2, essa daqui é uma amina secundária. Olhando na minha relação, a amina secundária é o composto A, tá aqui. Agora, segundo composto, das 3 ligações do nitrogênio, eu substituí apenas uma por carbonos. Então, essa é uma amina primária. Tá aqui. Olhando, é a que se refere ao composto B. E por fim, a que sobrou, eu pego as 3 ligações e substituo as 3 ligações por carbonos, né? Troco os 3 hidrogênios por carbonos. Essa é uma amina terciária, que é o composto C.
Ele pede, cuidado aqui, tá? Ele pede na ordem A, B e C. Ele não pede na ordem da temperatura aqui de ebulição nem nada. Na ordem A, B e C. É justamente o que eu tenho aqui, ó. A, etilmetilamina. B, propilamina. C, trimetilamina. A alternativa correta é essa daqui, ó, a alternativa D, que vai dar justamente na ordem que a gente viu aqui, ó. Tá certo? É um exercício interessante, né, que pede um raciocínio aí para a gente poder justamente associar as propriedades à estrutura. Como eu já disse isso em aulas passadas, é o que tem sido cobrado nos vestibulares e é o que, de fato, para mim, vale a pena a gente estudar dentro da orgânica. Agora, exercício de aprofundamento 16. Vamos lá. Ele fala o seguinte. O aumento na expectativa de vida do ser humano está relacionado, entre outros aspectos, às condições higiênico-sanitárias. Entretanto, é inquestionável que o desenvolvimento de vários medicamentos eficazes no tratamento de muitas doenças também desempenhou um papel importante na longevidade do ser humano. A grande parte dos fármacos comercializados são compostos orgânicos. Suas propriedades terapêuticas estão relacionadas, entre outros fatores, à presença de certos grupos funcionais em sua estrutura. Considerando a molécula orgânica a seguir, responda ao que se pede. Letra A. Identifique a função química que representa cada um dos grupos funcionais. Então, ele me deu aqui uma estrutura e já me marcou os grupos funcionais que ele pede que eu identifique. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro, tem aqui, ó, tem um OH ligado num carbono saturado, função álcool. Depois, tem aqui, ó, tenho um C-dupla-O, né? Tenho aqui uma função cetona. Por quê? Um C-dupla-O entre carbonos, função cetona. Aqui embaixo, eu tenho um oxigênio entre carbonos. Cuidado que aqui é um carbono aqui na ponta, tem um CH3, tá? Então, oxigênio entre carbonos, função éter. Aqui em cima, uma carbonila, um C-dupla-O, só que essa carbonila está na ponta, então depois dela já vem o hidrogênio. Diferente desse caso em que aqui é uma cetona, porque está entre carbonos, aqui é uma função aldeído, ok? Agora aqui, tenho justamente um N fazendo ligações simples com carbonos, tá? Então, substituir aqui as três ligações de hidrogênio, né, que o nitrogênio faria, por carbonos. Função amina. E aqui eu tenho um C-dupla-O ligado no nitrogênio, função amida, ok? Então, essas são as funções que ele pediu para a gente na letra A, tá certo? Perceba que ele não marcou aqui, eu tinha mais uma função aqui, ele não marcou, então eu não preciso colocar. Agora, letra B. Que tipo de interação química intramolecular está ocorrendo entre a carbonila e o hidrogênio da hidroxila fenólica? Então, olha só. Ele fala aqui, ó, uma interação química intramolecular. O que significa intramolecular? Dentro da própria molécula. Então, eu tenho interações intermoleculares, que é de uma molécula com outra, e interações intramoleculares, que é dentro da própria molécula. O que tem de diferente aqui? Ó? Perceba que tudo que está com esse traço é ligação química. E aqui, ó, está tracejado entre esse hidrogênio da hidroxila fenólica que ele falou e o oxigênio da carbonila, tá? O que acontece? Isso daqui é a interação intramolecular. Em geral, as interações que surgem, né, desse tipo aqui tracejado é de uma molécula com outra. Aqui surge dentro dessa própria molécula, tá certo? Essa interação aqui de hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio, né, o chamado H-FON, leva o nome de ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, tá certo? Então, tá aqui essa interação. Cuidado que, se eu comparo a intensidade de uma ligação química normal com essa interação é mais fácil de ser rompida, tá? Perceba que é como se fosse assim, ó. Aqui por estar um tracinho reto, né, um tracinho contínuo, ela está mais forte ligada. Aqui não é uma ligação química, é só uma interação, tá certo? Então é mais fácil quebrar isso daí. É justamente essas interações que fazem
com que as moléculas estejam mais próximas, né, no estado sólido, depois no líquido e depois no gasoso. Então, se a gente quer passar de um estado físico para outro, a gente tem que romper essas interações de uma molécula com outra. Agora, o que ele pergunta aqui para a gente? Ó, o ponto de ebulição seria maior ou menor se não houvesse essa interação? Como eu acabei de falar, se a gente tem aqui uma interação de uma molécula com outra, ela significa que as moléculas estão mais próximas e é mais difícil separá-las. Só que aqui essa interação é dentro da própria molécula. Então, ter a interação dentro da própria molécula atrapalha a interação dessa parte aqui com outra molécula. Então, se atrapalha a interação dessa parte com outra molécula, significa que quando ela está presente, a temperatura de ebulição é menor. Se não houvesse essa interação aqui, esse pedaço poderia interagir com outra molécula, assim como esse outro pedaço aqui. Então, se pudesse interagir, o ponto de ebulição, nesse caso em que não houvesse isso, que é o que ele fala, né? Se não houvesse essa interação, o ponto de ebulição seria maior. Eu teria que fazer uma escolha, digamos assim. Ou eu interajo dentro da própria molécula ou com outra molécula. Interagindo dentro, eu não posso interagir com alguém que está fora. Então, o ponto de ebulição cai. Se não interage dentro, mas interage fora, eu tenho uma dificuldade maior de separar uma molécula da outra. Assim, o ponto de ebulição acaba subindo. Então, se não houvesse essa interação aqui, o ponto de ebulição seria maior. Uma questão difícil, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente ter contato aí para a gente começar a pensar caso apareça isso daí em provas e tudo mais. Então, a gente precisa começar a ter conhecimento disso. Agora, para a gente fechar, o exercício número 17 do aprofundamento, que diz o seguinte: o ácido nicotínico e sua amida, a nicotinamida, são os componentes da vitamina B5, fundamental no metabolismo de glicídios. A fórmula estrutural dessa amida pode ser obtida substituindo o grupo CH da posição 3 do anel benzênico da fenilmetanamida por um átomo de nitrogênio. Letra A. Apresente a fórmula estrutural da nicotinamida. Você não precisaria saber de cor a nicotinamida, tá? O que a gente tem que fazer aqui, ó? Ele fala assim, como que eu vou obter a fórmula dessa nicotinamida? Ele fala que eu tenho que pegar, primeiro, a fenilmetanamida e depois fazer uma mudança nessa estrutura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a fenilmetanamida. O que eu tenho aqui na fenilmetanamida? Tenho aqui, ó, justamente, ó, metanamida é esse pedaço. Um carbono aqui, ó, match. Esse carbono é de uma amida, por isso aqui, metanamida. Nesse carbono, eu emendo essa parte aqui, que é um radical fenil. Por que aqui ele é um radical fenil? Porque eu considero essa parte como cadeia principal, já que ela tem o grupo funcional. Então, essa é a fenilmetanamida. Agora, o que ele fala pra gente? Eu vou pegar essa estrutura e substituir o grupo CH da posição 3 do anel benzeno por um átomo de nitrogênio. Qual que é a posição 3? Primeiro, esse carbono aqui, esse pedaço aqui indica que esse carbono seria a posição 1 do anel benzeno, porque aqui é a parte mais importante. Eu posso fazer a contagem tanto no sentido horário, fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, quanto também no sentido anti-horário, 1, 2, 3. Nos dois casos, eu teria a mesma molécula. Então, tanto faz se você trocar esse grupo ou esse grupo. Eu vou trocar esse de baixo aqui. Então, a nicotinamida é esse daqui, ó. Carbono 1, carbono 2. No carbono 3, eu troco o C e o H por um nitrogênio. Tá aqui, ó. Então, essa estrutura é a nicotinamida. Tá certo? Letra B agora. Calcule o número de pessoas que, a partir de 1 mol de ácido nicotínico, C6H5NO2, podem receber uma dose de 15 mg desse ácido. Então, olha só, ele quer número de pessoas que, a partir de 1 mol desse ácido, recebe uma dose de 15 mg do ácido.
Eu não preciso desenhar a fórmula estrutural do ácido. O que eu tenho que fazer aqui? Relacionar mol com massa. Miligrama é massa. Relacionando mol com massa, como a gente já viu anteriormente, eu tenho que usar massa molar. Então, é o que eu vou fazer primeiro, descobrir a massa molar desse ácido. Tá aqui, ó. Carbono vale 12, eu tenho 6 carbonos. Hidrogênio vale 1, tenho 5 hidrogênios. Nitrogênio vale 14, a massa dele. E o oxigênio, 16. Fazendo essa continha aqui, eu chego que em 1 mol desse ácido, eu tenho 123 gramas. Cada pessoa vai receber uma dose. Quanto que é essa dose? 15 miligramas do ácido. Então, eu vou montar aqui uma regra de 3. Olha só. Uma dose são 15, 10 a menos 3 gramas. Por que eu tenho que transformar aqui de miligrama para grama? Porque aqui está em grama. Lembra que na regra de 3 eu posso ter no máximo 2 unidades diferentes. Então, como eu vou usar grama aqui, eu tenho que ter grama aqui também, certo? Já que do outro lado eu tenho dose. Se eu quiser, ao invés de transformar 15 miligramas em gramas, eu posso transformar 123 gramas em miligramas. Dá na mesma, tá certo? Então, ó, uma dose, 15, 10 a menos 3 gramas. Lembra que o mili significa 10 a menos 3. X doses, que é o que eu quero saber, corresponde a 123 gramas. Então, olha só, grama embaixo de grama, dose embaixo de dose, tá? Para a gente não cometer nenhum erro aí básico de uma regra de 3. Multiplicando em cruz, eu chego aqui em 8,2, 10 a terceira. Tirando aqui da notação científica, esse valor é de 8.200 doses. Ou seja, 8.200 pessoas podem receber uma dose de 15 miligramas desse ácido, ok? A gente fecha a nossa aula aqui do capítulo 12. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.